pessoas. Tia Rosane. Entrou mais um. Já tá ligado? Já tem 4 pessoas. Pode falar. A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos juntas, né? Porque essa crise não separa uma igreja que tem unidade no Espírito, né? E assim, eu desejo nessa noite que o Espírito Santo possa estar conduzindo a sua vida, trazendo paz interior, trazendo esperança e não deixando você desconectado do mundo espiritual, porque nesse momento nós precisamos estar conectados com o mundo espiritual. Nós precisamos olhar para os céus com os olhos de Deus, porque o céu não está em crise. A crise é mundial, mas o céu não está em crise. Então nós precisamos realmente olhar para os céus com os olhos de Deus. E nós precisamos estar em oração vigilante, porque às vezes a gente fica preocupado só com essa pandemia que está aí, né, do coronavírus, e a gente esquece que atrás há uma guerra espiritual nessa nação, sabe, envolvendo tantas coisas, sabe? Eu fico assim pensando que a gente precisa clamar nesse momento pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, para que o Espírito Santo o conduz, porque nós temos hoje 40% da nossa população é um trabalho informal. Você imagine, se eles não estão trabalhando, se eles não têm como produzir, como que eles vão levar alimento para sua família? Sabe, mas nós cremos também, né, nessa noite, que o Deus da provisão, Ele está conosco e é um Deus que cuida de nós, né? Então nós precisamos também estar voltando o nosso coração, exercitando uma fé num Deus do invisível. Nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Deus está acompanhando tudo o que está acontecendo aqui na Terra. Infelizmente, nem todo mundo tem um bom caráter. Tem pessoas que aproveitam uma crise, sabe, que nós estamos vivendo para entrar em outras áreas para prejudicar a nossa nação. Mas nós vamos essa noite estar orando, sabe? Eu tenho proposta para você no final dessa palavra. Nós vamos estar juntas, eu tenho certeza que quando a igreja se une em oração, dobra os seus joelhos, confia no Senhor, o Senhor vai mover o mundo espiritual, porque quem comanda essa terra é Deus, sabe? Eu fico assim, de ontem para hoje eu comecei a observar, né, os ataques que estão vindo sobre o presidente da República, e eu comecei a orar, e orar só em línguas mesmo, porque esse ataque não é outra coisa senão de Satanás mesmo. Mas eu quero tranquilizar o seu coração essa noite, que quem colocou o nosso presidente para governar essa nação foi o Senhor. E nós sabemos que a porta que Deus abre ninguém pode fechar, sabe? O apóstolo Paulo teve essa experiência, né? Que Deus abriu uma grande porta para ele, mas havia muitos adversários, mas nem assim os adversários conseguiram parar o projeto de Deus na vida de Paulo. Nós precisamos entender uma coisa essa noite, que existe uma crise? Existe, mas existe um propósito. Então nós não podemos ver só a crise, nós temos que entender que a crise passa, mas o propósito continua. E a Igreja do Senhor tem um papel fundamental nesse momento, que é o papel da intercessão para a nossa nação. Porque nós é que estamos governando essa nação através do Espírito Santo. A Igreja foi confiada a isso. A Igreja recebeu essa confiança de Deus, de junto, sabe, com o nosso presidente, a gente governar essa nação temendo e buscando a face do Senhor. Então, queridos, eu quero convidar você a meditar comigo, porque eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, porque é importante nesse momento. Eu poderia toda hora estar aqui gravando uma mensagem para você, mas eu não tenho essa intenção, vocês me conhecem. Eu gosto de falar quando o Espírito Santo coloca no meu coração aquilo que eu tenho que falar. Eu tenho muitos esboços, muitos estudos que eu poderia toda hora estar gravando alguma coisa e jogando na internet. Mas eu não tenho esse propósito, sabe, irmãos? O meu propósito é ser um canal profético para a sua vida. Hoje eu estou aqui para falar com você porque o Senhor verdadeiramente colocou algo no meu coração para você. E eu sei que vai fortalecer a sua vida como fortaleceu a minha. Porque antes de fortalecer a sua, Ele fortaleceu a minha. Porque primeiro tem que acontecer comigo para depois através de mim, né? Então eu creio que essa noite eu possa transmitir a você verdadeiramente aquilo que o Espírito Santo tem gerado no meu coração, sabe?
porque é um momento onde nós precisamos ser profetas de Deus mesmo. Nós precisamos ser profetas na palavra, nós precisamos ter uma postura de seriedade com esse Deus, porque Deus precisa de pessoas comprometidas, que venham ser guiadas pelo Espírito Santo e que possa verdadeiramente, sabe, trazer ao coração de cada um aquilo que está no coração de Deus. Então eu me coloco diante de vocês agora como uma profeta de Deus. Eu só quero falar aquilo que Ele colocar no meu coração para falar. O que exceder disso, que não venha de mim, porque eu não estou aqui para isso, tá, irmãos? Então eu quero assim falar para você que desde ontem eu orando sobre o que está acontecendo, né? Que é muito mais do que esse vírus, né? Porque a gente fica pensando no vírus, a televisão passa o maior terror, né? Que muita gente vai morrer, que não tem os hospitais, né? E tem passado terror. Então eu tenho orado mais, lido a Bíblia, eu tenho visto menos televisão. Eu aconselho a você não ficar muito em frente da televisão não, entendeu? Porque a televisão só vai passar terror para você, mas a palavra coloca esperança no teu coração, fé, e vai te levar à intercessão, porque essa é a hora da igreja interceder. Essa é a hora da igreja se posicionar como um canal profético aqui na terra, porque nós temos o poder de desconectar qualquer obra de Satanás que ele esteja planejando contra a nossa nação. A igreja tem poder de derrubar isso pela oração. Então, unidos, nós vamos fazer coisas grandes nessa nação, porque a igreja vai começar, a ser usada nessa terra como ela nunca foi. E você é essa igreja. A igreja não são as paredes, somos nós. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha nos usar com toda liberdade para que realmente sejamos aquilo que Deus quer que venhamos fazer aqui nessa terra. Então, eu quero assim, eu separei assim, pedindo ao Espírito Santo que palestrasse comigo. Eu quero transmitir a você a palavra que está lá em 1 de Reis 17, quando Elias ele é levado por Deus a dar uma notícia muito ruim ao rei Acabe. E pela história que a gente lê, Elias naquela época foi considerado um dos maiores profetas. E Elias tinha tanta certeza que ele era comprometido com Deus, que ele não estava nem aí para ser aplaudido pelos homens. Infelizmente, igreja, na crise que nós estamos atravessando, tem muita gente que quer aplausos, querem ser aprovados pelos homens, querem ter belos discursos, querem ter tantas visualizações na internet. Isso não interessa. Interessa é que realmente você esteja comprometido com o Senhor. Então, lá em 1 de Reis 17, fala assim, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Vamos começando a refletir nesse momento sobre essa mensagem. O nome de Elias significa Deus é Senhor. Olha já o propósito do nome desse homem. E Elias, como considerado um dos maiores profetas dessa época, ele se apresentou a Acabe de uma simplicidade muito grande. Eu creio que ele não precisou botar terno, ele não escolheu gravata, ele foi como ele estava. Ele não queria chamar atenção, nem ser bem recebido por Acabe ou não. O que ele queria era levar o recado de Deus ao rei Acabe. E aqui nós vemos que é algo assim tão interessante, que quando ele dá esse recado ao rei Acabe, Deus se preocupou com o profeta. Porque Deus, querido, em plena crise, ele se preocupa com os seus.
E havia já uma crise ali. Quando ele deu o recado para o rei, é porque a crise já estava sobre a terra. Porque a água é vida. Se não tem água, haverá morte. Como a pessoa vai viver sem água? E ali, quando Deus viu que a crise começou, ele falou: Elias, eu cuido de você. Você vai fazer o seguinte, você vai sair daí, você vai para o Oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite. Você sabe o que quer dizer esse nome Querite? Separado. Então, olha que coisa interessante. Elias era de Israel, mas naquele momento, Deus estava separando Elias da imundície, do pecado. Estava colocando Elias separado para sobreviver a tudo que iria acontecer ali. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que o compromisso de Deus com a gente é algo assim fantástico. Hoje eu estava assim orando, pedindo a Deus que não falte o pão na mesa de ninguém. E que ninguém fique sem a provisão diária, porque é Deus que cuida de nós. E aqui nós vemos que Deus, quando separa Elias, ele estava dizendo: Elias, estou te separando, vai para Querite, porque eu vou cuidar de você ali. Mesma coisa somos nós. Nós temos que refletir nesse momento que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos aqui de passagem como igreja do Senhor, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria é o céu. Então, Elias foi separado. E algo assim interessante que me chama a atenção, que ele disse assim no versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então ele disse: você vai beber desse ribeiro. O que Deus estava falando para Elias? Se você realmente confiar em mim, você vai ter a garantia de uma provisão ilimitada. Quando nós confiamos em Deus, nós não contamos os dias que nós vamos ficar em quarentena ou não. Nós estamos diante de um Deus que nos dará uma provisão ilimitada. Foi isso que Deus estava dizendo para Elias: você vai beber desse ribeiro, porque eu tenho ordenado os corvos. Sabe por que Deus falou corvo? Elias, eu tenho poder sobre tudo que eu criei. Eu criei os corvos, eu criei o sol, a terra, eu criei tudo que você está vendo. Então eu posso usar o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque é criação minha. Então é algo assim fantástico. E naquela época, ali o povo se dobrava diante de falsos altares. Eles buscavam a Baal, achando que Baal ia ter comando das nuvens, da chuva, dos corvos. Não, mas quem tinha ali, Deus falou: Elias, eu vou usar você para mostrar a esse povo que quem tem o domínio de todas as coisas sou eu e não Baal. Porque Baal é um Deus falso, mas eu sou o Deus verdadeiro. E uma coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, que alegrou muito meu coração, é que o versículo 7 diz que sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. É aquilo que eu comecei no início: sem água ninguém vai sobreviver. E a história diz que Elias deve ter vivido mais ou menos perto desse ribeiro uns 2 anos. Passados os 2 anos, aquele ribeiro secou. Só que o Deus que cuida de mim e de você, e que cuidou de Elias, ele já tem algo preparado para quando uma fonte seca, ele já tem outra ali preparada. Então ele disse: Elias, acabou, não tem mais água aí. Mas olha, levanta-te. E ele vai lá para o versículo 8 e diga: levanta-te, levanta-te. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água de que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vim aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze
disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Então, até aqui, eu quero refletir com você uma coisa interessante. Essa mulher, essa viúva de Sarepta, era uma gentia, pobre, que não tinha aliança com Abraão. Ou seja, não era aliançada com Deus. E quando essa crise esteve sobre Israel, Deus começou a procurar aonde tinha altar a deuses estranhos para trocar pelo altar do Deus vivo. E foi exatamente nesse momento de relacionamento dessa mulher pobre, gentia, com Elias, que ela teve a oportunidade de conhecer a um Deus verdadeiro. Porque até então ela só cultuava a Deus de Baal, porque era hábito dela. Ela tinha já esse hábito de fazer culto a Deus, a ídolos estranhos. Então ela não conhecia o Deus de Elias. Tanto é que quando ela se refere, nós notamos que ela subscreveu o Senhor a Elias e não o dela. Então, a partir do momento em que Elias começa a se relacionar com ela, aqui no versículo 13, ele disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo. Aqui exatamente no versículo 13, essa mulher é colocada à prova. E eu fiquei pensando, você já pensou a situação que essa mulher estava vivendo quando esse profeta chegou na casa dela? Era uma situação de desespero. Nós que temos filhos, nós não queremos que nossos filhos tenham necessidade de nada. A gente tira da nossa boca e dá para eles. E ali, quando aquela mulher encontrou esse profeta, ela estava numa situação muito difícil. Ela sabia que ela ia fazer a última refeição, ia dar para o filho dela e ela ia comer com eles e iam morrer, porque não tinha mais como sobreviver à fome. E ali, quando o profeta chega, enviado por Deus, o profeta coloca essa mulher à prova. Ou você crê em mim ou você não crê. Nós estamos exatamente vivendo esse momento agora. Ou nós cremos no Senhor ou nós não cremos. Ou nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas ou não cremos. Ou cremos que Deus comanda essa nação ou não comanda. Ou cremos que Deus realmente está com a mão estendida e ninguém vai poder invalidar ou não. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher não tinha uma experiência antes. Ela só tinha uma experiência de servir a um Deus de Baal. A um Deus que tem boca e não fala. Você pode imaginar nesse momento, dessa crise que nós estamos vivendo, nessa quarentena, onde as pessoas não têm o direito de trabalhar para ganhar o pão de cada dia, num país que começa a desenvolver uma economia esse ano, a um país que Deus tem promessa de prosperidade de Deus. Olha o momento que nós estamos vivendo. Exatamente nesse momento, crer se Deus realmente é o Deus de Elias ou não é. Ou eu creio ou não creio que Deus está no controle. Pode se levantar quem se levantar. Mas nós precisamos crer que a promessa de Deus está de pé e a nossa nação não vai cair. A nossa nação vai permanecer de pé porque é um plano que Deus tem para a nossa nação. E aqui nós vemos que essa mulher foi colocada à prova. Mas pelo que a palavra diz, essa mulher creu na palavra do profeta. E o versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Eu quero te dizer uma coisa: se você crê em Deus, se você crê na palavra dele, nada vai te faltar. Porque a Bíblia diz que por aquela mulher pagã, que não tinha aliança com Abraão, ela creu na voz de um profeta que ela nunca tinha visto na vida. Mas aquela voz era Deus falando com ela. E ela tomou posse, ela foi aprovada na prova, ela passou na prova e experimentou a maior abundância da casa dela. Queridos, eu quero te dizer que a partir desse milagre de provisão, não foi só aquela mulher que comeu com o filho dele, não. Eu creio que a família dela toda comeu, os vizinhos comeram, porque nós estamos vivendo esse momento, se você tem, divida com quem não tem.
Se tá... mas é pouco aqui, mas divide o pouco que você tem, porque ela tinha pouquíssimo. Ou seja, ela não tinha nada, ela tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E ele falou, faz primeiro para mim. Então ela tinha tão pouco que ela deu primeiro para ele. Por isso que lá em Mateus 6,33, Jesus fala o quê? Busque primeiro o meu reino. E as demais coisas que você precisa, eu vou acrescentar na sua vida. Olha que coisa gloriosa. Deus ali, porque ela obedeceu a palavra do profeta, que era mensageiro de Deus, ela experimentou uma provisão na vida dela. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que a partir daquele momento, aquela mulher virou as costas para Baal e começou a levantar altar ao Deus de Elias. Começou a adorar ao Deus vivo. E eu tenho a certeza que esse tempo de crise, que a nossa nação, que o mundo está passando, vai ser o tempo que muitos altares de Baal vão cair e o altar do Deus vivo vai ser levantado na terra. Por isso que nós estamos esperando. Depois dessa crise, vai começar um avivamento e nós vamos ver a troca do altar de Baal por uma troca do altar de Elias, porque esse é o tempo de Elias, esse é o tempo da verdade, esse é o tempo de Deus estabelecer na terra o restaurar da noiva dele, esse é o tempo da igreja se erguer, esse é o tempo da igreja se purificar, esse é o tempo da igreja se santificar, para que nós possamos ser verdadeiramente os canais proféticos nessa terra, como foi Elias para Deus naquela época. Então, querido, olha para essa mensagem hoje. Pare e pense nela. Que coisa gloriosa. Se Deus fez com essa mulher pagã, lá em Sarepta, o que Ele pode fazer com você que está me assistindo agora? Você pode estar dizendo, pastora, está acabando as coisas aqui. Pastora, só tem 2 ovos na geladeira. Hoje você tem 2 ovos, mas amanhã tu vai ter 2 dúzias. Você pode dizer, pastora, só tem 1 quilo de arroz, mas amanhã tu vai ter 5. Sabe por quê? O Deus de Elias vai te visitar aí em Sarepta. Você não é qualquer uma. Você não serve a Deus de Baal. Imagina aquela mulher servia a Deus de Baal. Foi visitada? Você imagine você que tem uma aliança com Deus. Queridos, eu quero te dizer, fica ligado, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus vai tomar a centralidade dele. O centro é ele tem que tomar essa centralidade. Nós estamos vivendo um tempo que não vai precisar mais de cantores de nome ir na sua igreja ou na minha igreja para levar o povo, não. O povo vai porque tem profetas lá dentro que acreditam num Deus de Elias, tem profetas lá dentro que profetiza a verdade e não profetiza nada para te agradar. Irmão, nós estamos vivendo já essa porta aberta desse avivamento. Nós vamos viver agora a centralidade de Jesus. Jesus foi tirado do centro, mas agora ele vai voltar para o centro porque é tempo. Nós não podemos deixar Jesus no canto, nós não podemos deixar Jesus sentado, nós temos que deixar ele ser o Senhor da igreja. Porque somos guiados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos revela a cada dia o propósito de tudo que está acontecendo aqui na Terra. Eu fiquei assim pensando, sabe, como as coisas têm acontecido e a gente tem que refletir das coisas que têm acontecido. Eu fiquei pensando assim, se você parar, só se fala em quarentena, né? É a quarentena dali e daqui. Moisés ficou 40 anos no Egito. Depois Moisés ficou 40 dias no monte, ouvindo Deus falar, escrevendo nas pedras os mandamentos. Depois Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. E nós vemos que do carnaval até a Páscoa são 40 dias. Então esses 40 dias são 40 dias assim que a gente precisa pensar que tem um propósito, né? Então você veja bem, os estudiosos, os teólogos estudiosos, eles dizem que o número 40 significa mudança. E eu creio, irmãos, que a mudança que vai vir sobre o mundo vem de cima, não vem de baixo. Deus está permitindo tudo isso para uma grande mudança aqui na Terra. Deus está permitindo isso, sabe? Nós sabemos que havia um esfriamento, sim, na igreja do Senhor. Quantas pessoas só iam à igreja aos cultos de manhã? De noite ficava em casa vendo Domingo Espetacular, vendo Fantástico ou até indo ao shopping. Mas agora você e eu estamos valorizando o quanto nos faz falta
a comunhão, está no corpo que é a igreja. O quanto nos faz falta adorar o Senhor juntos. O quanto nos faz falta nos preparar, tomar um banho, colocar nossa roupa e vamos para a casa do Senhor. Como isso está fazendo falta. Há um vazio, há um espaço que foi tirado da gente. Mas eu creio que essa crise que nós estamos vivendo vai gerar mudanças, sim. Você que não valorizava a comunhão com os irmãos na igreja, você não vai mais faltar aos cultos de domingo à noite. Você vai ser ratinho de igreja, sabe? Porque vamos fazer enquanto estamos aqui, porque na sepultura quem louvará o Senhor? Na sepultura não tem mais obras, na sepultura tudo já passou. Então eu creio que esses teólogos estão numa linha de pensamento que eu acredito nela. Que esses 40, esse número 40 é o número de mudança. E nós não podemos fugir dos ventos, nós não podemos fugir da crise. Nós precisamos realmente olhar para ela como uma oportunidade de aproximarmos mais do Senhor. Sabe, pedir a Deus que nós precisamos olhar para os céus não com os nossos olhos humanos. Eu quero olhar para os céus com os olhos de Deus, porque esse céu que eu quero ver não está em crise. Tem poder, tem alegria, tem tudo que eu preciso, tem paz. Então, queridos, que nesse momento nós não podemos recuar. Quando você olha para a palavra, sempre que há uma crise, virá depois uma mudança. Quando nós olhamos para a Bíblia, José, ele foi tirado da prisão para administrar uma crise de fome no Egito. Ele estava na prisão e Deus foi lá e tirou ele. Ele administrou muito bem a crise da fome de 7 anos que teve no Egito. E aí eu fico olhando, Deus, ele não erra. Deus, sabe? Ou a gente pensa que Deus não sabia de nada disso. Claro que ele sabia que tudo isso ia acontecer. Só que ele aproveita tudo para manifestar o projeto dele, implantar as ideias dele, tudo que ele tem que fazer, ele faz, ninguém vai parar ele não. Você vê que José, quando foi vendido para o Egito, ele foi vendido como escravo. Será que Deus não sabia? Deus não tomou conhecimento que ele estava sendo vendido como escravo? Claro que sim. E Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo, porque ele foi guardado no Egito, porque Deus sabia que viria uma fome de 7 anos e que Deus usaria José para matar a fome dos seus irmãos e do seu pai, que eram os hebreus. E foi José que Deus usou. Então, queridos, Deus usa quem Ele quiser. Ele pode usar um corvo, Ele pode usar até um passarinho que passar aí cantando amanhã para te dar um recado, e Ele vai usar porque Ele é Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, nessa crise tu não terás falta, não faltará o pão sobre a tua mesa, assim diz o Senhor, porque assim como Ele cuidou da viúva de Sarepta e de Elias, Ele cuida de você. Você tem aliança, e se você não tem, eu tenho a certeza que você já está pensando em ter, porque eu tenho certeza que ninguém vai sair dessa crise deixando Jesus de lado. Vão se aproximar mais, vão querer estar na presença de Deus, vão querer buscar mais a sua face, vão querer realmente buscar essa presença e nunca mais largar. Porque, irmão, não tem coisa melhor do que a presença de Deus, tem? Agora eu vou dizer uma coisa para você, é fácil ficar dentro de casa? Eu sou roeira, minha filha, eu adoro uma rua. Hoje é dia de feira, né? No meu bairro eu nem fui, porque eu nem sei se tem feira, porque parece que as ordens é feira de 15 em 15 dias, eu nem fui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não está faltando nada para mim. Não vai faltar para você, sabe? Não é fácil, não é fácil. Porque nós não estamos acostumados a viver dentro da prisão, nós temos liberdade do ir e vir. Mas essa quarentena aí, que eu creio que vai acabar muito antes, Deus está no controle total. E eu quero assim estar conscientizando a você que a igreja tem que, nesse momento, investir no jejum e oração. De hoje para amanhã, nós vamos estar fazendo um jejum de 12:30 ao meio-dia. E eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos amanhã, meio-dia comigo. Nós vamos fazer um clamor sobre essa pandemia que está aí. E vamos pedir realmente que Deus tome o controle da nossa nação. E nesse jejum nós vamos incluir o nosso presidente da República, pedindo a Deus que dê a ele sabedoria, que dê a ele força, que todo o ódio do diabo contra ele não vai prevalecer,
porque a igreja está na retaguarda. E se a igreja está na retaguarda, nós sairemos vitoriosos, porque quem colocou este homem para governar essa nação chama-se Jesus de Nazaré. E o poder de Deus está sobre a nossa vida e nós tomamos posse dele nesse tempo e falamos para você nessa hora que aconteça o que acontecer, meu querido, a sua fé tem que ser inabalável. Porque uma coisa que a Bíblia me ensina, quando Paulo estava no navio, e o navio estava para ir à deriva, Deus mandou um anjo e falou assim: Paulo, não tenha medo, porque todos vão ser salvos. E Deus manda dizer para você hoje: não tenha medo. Saiu um pouquinho do ar, mas eu volto, porque não sei se foi a internet que caiu, mas eu quero continuar a minha ideia com você aqui. Paulo, Deus falou para ele: não tenha medo, tenha fé. Porque nenhuma alma que está com você no navio, nenhuma vai se perder. E eram 270 almas. Nenhuma se perdeu. Sabe por quê? Porque Paulo ouviu a voz de Deus e creu. Não adianta ouvir e não crer. Esse tempo que estamos vivendo, irmãos, é o tempo de ouvir e crer. Porque se eu estou ouvindo e estou crendo, o milagre vai acontecer. E eu quero até compartilhar com você algo interessante que aconteceu. Foi de terça para quarta. Desculpa, estou um pouquinho alérgica, ainda me dá uma coceirinha no nariz. Olha só, de terça para quarta, eu tive um sonho, irmãos, que parecia que eu estava vivendo aquele sonho. Eu sonhei que eu vinha de uma viagem e eu fui levar a Rita, minha irmã, em casa, e meu marido deixou o carro na esquina. Aí eu fui levar as bolsas dela com ela, na casa dela. E quando eu cheguei no portão dela, a calçada dela era um canteiro cheio de morangos madurinhos. Aí eu olhei aquela calçada, eu falei: meu Deus, ninguém pega esses morangos na rua, ninguém rouba. Aí eu abri o portão, quando eu abro o portão, aquele canteiro de morangos subia pelo quintal dela. E eu fiquei tão maravilhada, não tinha um morango verde, tudo saudável, grande. Eu olhei para ela e falei assim: Rita, eu vou pegar um pouco desses morangos e vou levar para mim. Ela falou: pode levar. E eu pegava aqueles morangos, abraçava e jogava dentro de uma panela na mala do carro do meu marido. E uma coisa que me chamou a atenção, conforme eu olhava aquele canteiro de morango, eu vi o marido da minha irmã passando e ele era uma outra pessoa restaurada, uma nova pessoa, que a gente ora muito para que ele seja, né? Então, irmãos, prepara o teu coração. Prepara mesmo, porque vai vir festa aí, tu vai celebrar. Depois desse deserto, uma mesa preparada já está. E nós vamos festejar a nossa vitória, porque somos um povo eleito, nós somos raça eleita, povo santo, sacerdotes do Senhor, para anunciar as maravilhas desse Deus. Sabe, irmãos, não fica cabisbaixo, sabe, não perca a sua fé, nem fique desanimado, porque Deus realmente, Ele vai promover uma festa para você e para mim de maneira gloriosa. E eu creio que essa festa toda preparada está. E eu creio realmente que Deus fará algo glorioso na sua vida e na minha vida. Porque a palavra de Deus não mente. Ele diz: não tenha medo, tenha fé. Creia no Deus de Elias. Creia nesse Deus poderoso que criou o céu, a terra e o mar. Creia nesse Deus que abriu o mar vermelho e o povo de Deus passou em terra seca. Creia nesse Deus que já preparou uma Canaã onde mana leite e mel. Creia nesse Deus, toma posse, porque nós já estamos saindo dessa crise para entrar num novo tempo. E lembre-se que 40 é o número da mudança. E já está chegando mudanças aí na nossa nação e no mundo inteiro. E nós veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Que você possa estar orando comigo agora. Nós vamos colocar diante do Senhor, né, toda a nossa nação, as igrejas na face da terra, não só a nossa igreja, porque nós somos uma só igreja, né? Não existe várias, só uma. O nome é diferente, mas somos um povo só. Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Pai,
Eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Te agradecer, Pai, que bendita a crise que estamos vivendo, porque nós estamos nos aproximando mais do Senhor. Bendita essa crise que estamos atravessando, porque estamos mais próximos de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a nossa fé tem sido inabalável. Queremos te agradecer, Pai, porque nós temos, ó Deus, colocado a nossa fé em Ti, não na nossa inteligência ou naquilo que possuímos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, que nós estamos valorizando a graça. Como temos desfrutado de uma graça maravilhosa do Senhor. É essa graça que nos leva à esperança. É essa graça que traz fortalecimento para a nossa vida. É essa graça que traz alegria na nossa vida. Eu peço, Pai, toca agora na nossa igreja, na face da terra. Toca, Jesus, em todos os cristãos da face da terra e do mundo. Alcance nossos irmãos em Cristo que estão em outros países, Pai, para que eles sejam visitados agora, Senhor. Ó Deus, guardando, colocando neles uma fé inabalável, Pai. Eu te peço, Deus, que esse propósito, Pai, que nós vamos fazer de hoje para amanhã, que é esse jejum contra essa pandemia e pelo nosso presidente da República, seja um jejum que nós vamos ver resposta muito rápida, porque nós estamos numa crise, irmãos, mas nós não vamos ficar nela, nós estamos já passando por ela e vamos contemplar as mudanças que o Deus de Elias está fazendo na nossa vida e no mundo inteiro. Que a paz de Cristo, que o amor de Deus esteja com você hoje e para sempre. Saudades, receba o meu abraço e o meu beijo em nome de Jesus. Eu querendo